Olá, eu sou o professor Christian Venzon e nessa semana acadêmica iremos falar sobre alavancagem. Quando se fala em alavancagem, esse termo vem da mecânica, que é a utilização da alavanca. A administração, como outras áreas, utilizam de termos da matemática, mecânica, para utilizar na sua área. O que vem a ser alavancagem? Quando se utiliza alavanca na física, o que está se fazendo? Se está pegando a alavanca para facilitar a levantar o peso. Eu estou botando o peso numa ponta e na outra ponta, com a força que a gente vai exercer, eu vou conseguir levantar mais peso do que eu levantaria normalmente. A alavancagem na administração resulta dos usos dos custos fixos e dos juros e dividendos utilizados na empresa que vão alavancar o lucro da empresa. Na administração, a gente utiliza 3 tipos de alavancagem. A alavancagem operacional, que é a relação entre a receita de vendas do DRE e o lucro operacional. A alavancagem financeira, que é a relação entre o resultado operacional do DRE e o lucro por ação da empresa. E a alavancagem total combinada, que é a relação entre a receita de vendas da empresa com o lucro por ação. A alavancagem e seus efeitos. Quando estudamos a administração financeira, não raro supomos constantes algumas variáveis. Podemos supor constante uma variável como a receita de vendas de uma empresa, que pode nos ajudar a compreender o funcionamento e a dinâmica da empresa sob outros aspectos. Por outro lado, na realidade, as receitas das empresas variam com o tempo, em função dos preços ou em função do nível de atividade da empresa. A alavancagem está relacionada ao risco e ao retorno da empresa. Quanto maior a alavancagem, maior será seu risco e também maior será seu retorno. E quanto menor a alavancagem, menor o risco e menor o retorno. O grau de alavancagem operacional irá avaliar o efeito que o resultado operacional terá em relação à receita de vendas da empresa. O grau de alavancagem operacional sempre se refere a um nível específico de produção e vendas. Em outros termos, para cada ponto de escala de variação no nível de operações, haverá um grau de alavancagem operacional diferente, expressando o número de vezes que a variação do lucro operacional representa na variação da receita. Na estrutura de custos de uma empresa, encontramos custos e despesas operacionais fixos, que permanecem inalterados dentro de certos intervalos de tempo. Quando a empresa provoca flutuações de produção e vendas, ocorre uma expansão no volume de operações, e assim há uma menor carga desses custos sobre cada unidade vendida. Quando falamos em grau de alavancagem operacional, a gente está falando num determinado volume de vendas e produção. Toda vez que a empresa fizer uma alteração no volume projetado ou real da empresa, o grau de alavancagem irá mudar. Então, teremos que calcular um novo grau de alavancagem caso a receita da empresa modificar. O grau de alavancagem operacional pode ser calculado de 2 maneiras, por intervalo ou por estimativa pontual. Quando se fala em grau de alavancagem operacional, somente as empresas que têm custos fixos apresentam alavancagem operacional. Veremos agora como calcular o grau de alavancagem operacional por intervalo. A forma de calcular é a variação percentual do lucro operacional, ou o LARGIR, que é o lucro antes dos juros e dos impostos de renda, dividido pela variação das vendas líquidas. Aqui nós temos uma demonstração do resultado de exercício de uma empresa, da receita de vendas até o lucro operacional, o LARGIR, que se relaciona com o grau de alavancagem operacional. Como eu tinha falado, a fórmula é a variação do lucro operacional dividido pela variação das vendas líquidas. Como eu calculo a variação percentual? Nós temos a demonstração do resultado da empresa e nós temos 2 projeções aqui. Uma projeção de acréscimo de 50% nas vendas e uma de decréscimo. E aí nós temos, por exemplo, uma receita de 10 mil aqui. Eu estou projetando um acréscimo de 50% no caso 1. Então, minha receita de vendas de 10 mil passará para 15 mil. Nós iremos fazer toda a demonstração projetada do DRE para o caso 1 e chegaremos num lucro operacional de 5.250. A variação percentual do lucro operacional será os 5.250 dividido por 2.500. A fórmula para se calcular a variação percentual do lucro operacional, eu utilizo o lucro operacional projetado, que neste caso é 5.250, dividido pelo lucro operacional do DRE da empresa, que é 2.500. Menos 1 vezes 100, eu vou chegar em 110%.
Então chegamos no resultado de 2,10. Utilizando a fórmula, fazendo menos 1 vezes 100, a gente vai ter um resultado de 110%. Ou seja, enquanto a receita de vendas variar 50%, meu lucro operacional vai variar 110%. Para calcular a alavancagem operacional, eu vou utilizar a variação do lucro operacional, que é o 110, aqui no caso, e vou utilizar a variação das vendas líquidas, que eu projetei que era 50%. O 110 por 50 vai dar 2,2. Iremos calcular a alavancagem de outra maneira, através da estimativa pontual. A fórmula para calcular por estimativa pontual pode ser utilizado em unidades ou no total. Em unidades, eu posso pegar a quantidade de vendas em unidades da empresa vezes o preço de venda unitário menos o custo variável unitário. Vou dividir pela quantidade unitária vezes o preço unitário menos o custo variável menos os custos fixos operacionais da empresa. Ou, se eu tenho o DRE da empresa, eu posso utilizar a receita de vendas que está no DRE menos os custos variáveis e dividir pelas vendas menos custos variáveis menos custos fixos. Iremos ver agora, no DRE do exemplo, como se calcula por estimativa pontual. Nós temos o mesmo DRE do exemplo anterior e nós temos a fórmula aqui do lado. Como a gente tem o DRE, vamos utilizar a fórmula com as vendas. Então, eu vou utilizar a receita de vendas, que é o 10.000, menos os custos operacionais variáveis da empresa, que são 4.500. Vou dividir pela mesma receita, que são os 10.000, menos 4.500, menos 3.000. Um cuidado que tem que se ter quando se fala em custos operacionais fixos, são todos custos fixos. Aqui no caso do DRE, eles estão separados. Nós temos 2.500 no custo do produto vendido e tem nas despesas operacionais mais 500, então o total vai ser 3.000. Fazendo o cálculo, a gente chega no mesmo resultado, 2,2. Um cuidado que tem que se ter quando se calcula grau de alavancagem por estimativa pontual é utilizar o DRE da empresa e não o DRE projetado. Aqui nós temos um exemplo utilizando a projeção. O DRE da empresa é a coluna do meio e aqui nós temos no caso 1 a projeção de 50% de acréscimo na receita de vendas. Se eu utilizar a projeção, meu grau de alavancagem não vai mais dar 2,2, vai dar 1,57. Então tenha sempre esse cuidado. Quando eu for utilizar a estimativa pontual, utilize o DRE da empresa e não a projeção. Veremos agora o grau de alavancagem financeira. O grau de alavancagem financeira, segundo Gitman, é definida como a capacidade da empresa em usar encargos financeiros fixos para maximizar os efeitos da variação no lucro, antes dos juros e imposto de renda, sobre o lucro por ação. O grau de alavancagem financeira revela os efeitos provocados sobre o lucro líquido da empresa pelas variações ocorridas no resultado operacional. Assim como o grau de alavancagem operacional, o grau de alavancagem financeira sempre se refere a um nível específico de produção e vendas, que é associado aos preços de venda e custos operacionais variáveis e fixos, determina certo valor base para o resultado operacional. O grau de alavancagem financeira irá demonstrar a variação do lucro por ação da empresa ou lucro líquido em relação ao lucro operacional. Essa alavancagem ela poderá ser maior ou menor dependendo da força que estiver empregada no lucro operacional da empresa e não mais na receita de vendas, como era o caso da alavancagem operacional. O grau de alavancagem financeira será a variação percentual do lucro por ação da empresa dividido pela variação percentual do seu lucro operacional, ou LAGIR. Aqui nós temos um exemplo da demonstração do resultado do exercício de uma empresa e agora o DRE partiu do lucro operacional, ou seja, da segunda parte do DRE até o lucro por ação da empresa. Utilizando a fórmula que é a variação percentual do LPA, que no caso deu 100%, a demonstração projetada de 40% de aumento do lucro operacional da empresa variou no lucro por ação em 100%, deu 4,80 para 2,40. Então nós temos uma variação de 100% do lucro por ação dividido pela variação projetada do lucro operacional da empresa de 40%. 100 por 40, 2,5 vezes será a alavancagem financeira da empresa, ou seja, a utilização
dos juros e dividendos da empresa. Agora nós iremos ver como calcular o grau de alavancagem financeira por estimativa pontual. A fórmula da alavancagem financeira por estimativa pontual é o LAGIR, ou resultado operacional da empresa, dividido pelo LAGIR menos juros menos dividendos preferenciais vezes 1 sobre 1 menos T. Um cuidado que tem que se ter quando se calcula a alavancagem financeira por estimativa pontual é que na fórmula tem dividendos preferenciais. Nem sempre existem no DRE dividendos preferenciais. Então, quando se estiver utilizando a fórmula da estimativa pontual, no lugar de dividendos preferenciais, se não tiver no DRE, se utiliza-se o número 1. Veremos agora um exemplo do cálculo da alavancagem financeira por estimativa pontual. Estamos utilizando a mesma demonstração do resultado do exercício do cálculo anterior, quando se utilizou uma variação de 100% do lucro por ação dividido pela variação do lucro operacional da empresa de 40%. Lembrando que quando eu estou calculando por estimativa pontual, eu tenho que utilizar o DRE da empresa, no caso aqui é a coluna central, e não a demonstração projetada. Então a fórmula da alavancagem financeira será o lucro operacional dividido pelo lucro operacional menos os juros menos os dividendos preferenciais vezes 1 sobre 1 menos T. Então nós temos os 10 mil, que é o lucro operacional do exemplo, dividido pelos mesmos 10 mil do lucro operacional, menos os juros, que são as despesas financeiras lançadas no DRE, menos 2.400, que são os dividendos das ações preferenciais da empresa, sobre 1 dividido por 1 menos 0,40, que é a taxa de impostos, que está aqui, ó, imposto de renda 40%. Tá? Então a gente tem 10 mil dividido por 4 mil, que vai dar as mesmas 2,5 vezes. No exemplo, o grau de alavancagem financeira é maior que 1, indicando a presença de financiamento com capital de terceiros. Em geral, quanto maior o grau de alavancagem financeira, maior a alavancagem financeira e, consequentemente, mais alto é o risco financeiro da empresa. O resultado de 2,5 quer dizer que para cada 1% de aumento ou diminuição no lucro operacional da empresa, haverá uma variação de 2,5% no lucro por ação. Iremos ver agora o grau de alavancagem total. O grau de alavancagem total ou combinada irá avaliar a repercussão entre a receita de vendas e o lucro operacional da empresa e o lucro líquido. Se uma empresa trabalha com um nível de alavancagens operacional e financeira altos, pequenas alterações no volume de atividade provocam grandes mudanças nos resultados líquidos dos proprietários. Considerando que a grande maioria das empresas apresentam custos fixos e despesas financeiras para poderem desenvolver suas atividades, é correto afirmar que praticamente todas as empresas apresentam também efeitos conjuntos dessas alavancagens, conhecidos por alavancagem combinada ou total. Iremos ver agora como calcular um grau de alavancagem total por intervalo. A fórmula do grau de alavancagem total é a variação percentual do lucro por ação dividido pela variação percentual das vendas. Iremos ver agora um exemplo de como calcular o grau de alavancagem total. Nós temos agora o DRE da empresa, desde a receita de vendas até o lucro por ação. Nós temos o grau de alavancagem operacional nesse DRE aqui, que é 1,2, e o grau de alavancagem financeira, que é 5. Os 300 para os 60 e a alavancagem operacional é os 60 pelos 50. O grau de alavancagem total vai ser a variação do lucro por ação, que nesse exemplo aqui é os 300%, dividido pela variação percentual das vendas, que nesse caso aqui foi estimada em 50%. Dividindo esses 300 por 50, a gente chega a uma alavancagem total de 6. Nós temos outra maneira de calcular o grau de alavancagem total, mais simples, que é a utilização dos resultados da alavancagem operacional e da alavancagem financeira. Multiplicando 1,2 por 5, a gente chega à alavancagem total de 6. Veremos agora como calcular a alavancagem total por estimativa pontual. A fórmula pode ser utilizada, como nas outras, por unidades ou pelo total.
quantidade unitária vezes o preço de venda unitário menos os custos variáveis unitário, dividido pela quantidade unitária vezes o preço de venda unitário menos os custos variáveis unitários, menos os custos fixos da empresa, menos os juros, menos os dividendos preferenciais, vezes 1 sobre 1 menos a taxa do imposto de renda. Ou, utilizando o DRE, as vendas menos os custos variáveis, dividido pelas vendas menos os custos variáveis, menos os custos fixos, menos os juros, menos os dividendos preferenciais, vezes 1 sobre 1 menos T. Veremos agora um exemplo de como calcular por estimativa pontual. Nós temos agora a mesma demonstração do resultado do exercício que se calculou a alavancagem total nos outros exemplos. Então, utilizando-se os totais da receita e dos custos variáveis e fixos, utilizando sempre a coluna central, que nesse caso é o DRE da empresa e não a projeção de aumento de receita, nem a projeção de diminuição da receita, nós temos que as vendas são 100 mil, menos os custos variáveis, que são 40 mil, que estão aqui. Dividido pelos mesmos 100 mil menos 40, menos 10 mil dos custos fixos, que são os 8 mil mais os 2 mil, menos 20 mil, que são as despesas financeiras da empresa, que são os juros, menos 12 mil, que a empresa tem de dividendos das ações preferenciais, vezes 1 sobre 1 menos 0,4, que é a taxa de imposto da empresa. A gente irá encontrar o mesmo resultado que se encontrou multiplicando a alavancagem operacional pela alavancagem financeira, que vai dar 6 vezes. Com isso, terminamos a aula sobre alavancagem. Espero ter colaborado com vocês nessa semana acadêmica e até a próxima aula.